Diante do atual cenário da pandemia de Covid-19 aqui no estado, que está sem leitos de UTI disponíveis para atender pacientes com o novo coronavírus e com mortes diárias sendo registradas, o governador Reinaldo Azambuja publicou um novo decreto na quarta-feira com medidas restritivas válidas para todo o estado. É isso mesmo, Thalita. De acordo com o decreto, a partir de amanhã, dia 26 de março até 4 de abril, poderá funcionar apenas os serviços considerados essenciais. O comércio, por exemplo, não poderá ter atendimento presencial, apenas delivery. Ao todo, 45 atividades foram consideradas essenciais. Bom, e o toque de recolher, ele foi mantido, gente. Ele continua das 8 da noite até às 5 da manhã, isso durante a semana. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, o toque de recolher fica no mesmo horário. O horário de restrição da circulação de pessoas nas ruas é válido para todo o estado, mas aos finais de semana teve, então, mudanças, porque o horário do toque de recolher, aquele horário que você não pode sair na rua, é das 4 da tarde até às 5 da manhã. Então, essa medida vale para o sábado e para o domingo. De segunda a sexta, então, só reiterando, o toque de recolher vale das 8 da noite às 5 da manhã. Aos finais de semana, sábado e domingo, das 16 até às 5 horas da manhã. E lembrando ainda que, de acordo com esse novo decreto, podem funcionar fora desse horário, então fora do horário aí do toque de recolher, apenas serviços considerados essenciais, serviços de saúde, transporte, fornecimento de alimentos e medicamentos por delivery, farmácias e drogarias, funerárias, postos de combustíveis, indústrias, restaurantes em postos de combustíveis localizados em rodovias de hotéis, hipermercados, supermercados e mercados e transportes intermunicipais. No caso dos mercados e supermercados, está proibido o consumo de alimentos e bebidas no local e o acesso simultâneo de mais de uma pessoa da mesma família, tá bom? Exceto nos casos em que for necessário acompanhamento especial. Estão vedados também ainda diversas atividades como eventos, reuniões e festividades que possam acarretar em aglomeração de pessoas. Centros esportivos, balneários e salões não poderão funcionar também. Então, se você está pensando em ir para a beira do rio, não vai adiantar, tá bom? E até mesmo as atividades e serviços autorizados terão a limitação de atendimento ao público de 50%, com distanciamento mínimo de 1,5 metro por pessoa. Agora falando do que está autorizado a funcionar, hein, gente? Ó, presta bastante atenção que agora a gente vai listar aqui para vocês quais são as 45 atividades essenciais. A gente vai falar uma por uma. Então, se o seu ramo, né, você presta bastante atenção, porque se o seu ramo for falado aqui é porque você pode funcionar com delivery, né? Delivery, o drive-thru também está permitido. Então, presta bastante atenção no que a gente vai falar agora, porque são somente 45 atividades que estão permitidas nos próximos 10 dias. Então, uma medida que vale do dia 26 de março, amanhã, até o dia 4 de abril, totalizando 10 dias. Então, o comércio, no geral, está proibido, mas está autorizado o funcionamento de estabelecimentos de peças para máquinas e veículos exclusivamente sob a modalidade delivery. A relação, então, das atividades com funcionamento autorizado são, começando pela assistência à saúde, serviços médicos, de enfermagem e hospitalares não eletivos. Também cirurgias eletivas restritas às cardíacas, oncológicas e aquelas que possam causar danos permanentes ao paciente, caso não sejam realizadas durante o período de suspensão. Também serviços prestados por, presta bastante atenção, gente, por odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e fonoaudiólogos de forma remota ou à distância, podendo o atendimento ser presencial somente em caso de urgência, emergência ou de pessoas que necessitem de acompanhamento especial e contínuo. Então, para quem perguntou aí das clínicas de estética, clínicas aí, também os espaços de bronzeamento, não pode, né? Clínica de estética não está listado aqui, né? Por mais, só se for um serviço assim, acredito que precise de muitas, se for aqui, igual tá falando aqui, de urgência
e emergência e de pessoas que necessitem de acompanhamento especial e contínuo. Então, algum caso que a pessoa vai ter alguma sequela depois, que se ficar sem esse atendimento pode sofrer algum dano muito grave, esse sim pode. Então, acredito que, como não está aqui bem específico clínica de estética, acredito que esse ramo também não pode abrir. Continuando também, Thalita, com a relação das atividades com funcionamento autorizados ainda na assistência à saúde em relação ao decreto, tá bom? A assistência social também a vulneráveis e as pessoas que necessitam de cuidados especiais, tais como portadores de deficiência, idosos e também pessoas incapazes. Também os serviços de segurança são considerados essenciais. Transporte e entrega de cargas, incluídos materiais perecíveis, produtos de limpeza, sanitizantes, materiais de construção e também afins. Transporte coletivo de passageiros, incluído o intermunicipal. Também transporte de passageiros por táxi ou aplicativo. Coleta de lixo. Telecomunicações e internet. Abastecimento de água. Esgoto e resíduos. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Também produção, transporte e distribuição de gás natural. Iluminação pública. Serviços funerários. Atividades com substâncias radioativas e materiais nucleares. Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e também de doença dos animais. Agora, para quem está aí perguntando sobre os serviços bancários, né? Essa foi uma pergunta que eu também recebi hoje pela manhã. Serviços bancários de pagamento, crédito e saque exclusivamente serão na modalidade de autoatendimento para o público em geral, ficando permitido o atendimento presencial para atividades administrativas internas nas unidades, ou seja, então o banco vai funcionar apenas o terminal eletrônico, né? Aquele atendimento às vezes lá dentro, esse não vai acontecer na próxima semana. Então, só vou repetir. Serviços bancários de pagamento, crédito e saque exclusivamente na modalidade de autoatendimento para o público em geral, ficando permitido o atendimento presencial para atividades administrativas internas nessas unidades. Pagamentos exclusivos de benefícios da Seguridade Social, ou seja, assistência social, previdência e saúde, tais como Vale Renda, Bolsa Família, pensões e aposentadorias, observados os calendários oficiais, tecnologia da informação, call center e data center, além do transporte de numerários, tá bom? Também está permitido o serviço de geologia para alerta de riscos naturais, de cheias e inundações. Também atividades agropecuárias, incluindo serviços de produção, pecuária e cultivos de lavouras temporárias e permanentes. Serviços mecânicos. Comércio de peças para máquinas e veículos exclusivamente sob a modalidade delivery. Houve uma grande dúvida também a respeito disso aqui na cidade, né, Thalita? O pessoal aí de oficinas, né, me perguntando se podem aí funcionar. Então, como aqui tem serviços mecânicos, acredito que as oficinas podem abrir, mas os autopeças somente na modalidade delivery. Também, Thalita, pode continuar, fica à vontade. Não, era só isso. Então agora pode funcionar também serviços editoriais, jornalísticos, publicitários e de comunicação em geral. Também manutenção, instalação e reparos de máquinas, equipamentos, aparelhos e objetos. Centrais de abastecimento de alimentos. Construção civil, como montagens metálicas e serviços de infraestrutura em geral. Serviços de delivery e drive-thru em geral. Então o cliente passar e buscar aí alguma coisa no seu comércio, isso está permitido, e você fazer a entrega também na casa dele. Produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados. Frigoríficos, curtumes e produção de artefatos e couros. Também autorizados, né, Thalita, a indústria e comércio de produtos de saúde, como higiene e alimentos para seres humanos e animais, e de bebidas, vedado o consumo de alimentos e bebidas nos locais. As indústrias têxtil e de confecção de produtos à base de petróleo, inclusive distribuição, produção de papel e celulose do segmento de plástico e embalagens, produção de cimento, cerâmica e artefatos de concreto, metalúrgica e química. Também serrarias e marcenarias. Atividades em escritórios nas áreas administrativa,
contábil, jurídica, imobiliária, entre outras, de forma remota ou à distância. Também serviços de engenharia, agronomia e atividades científicas e técnicas. Usinas e destilarias de álcool e açúcar. Serviços cartorários. Serviços de higienização, sanitização, lavanderia e dedetização. Educação dos níveis fundamental, médio, técnico profissionalizante, superior e pós-graduação em formato remoto ou à distância. Serviços postais. Serviços de hotelaria e de hospedagem em geral. Parques estaduais, observando aí o disposto nesse artigo. Também atividades religiosas, tá? Relacionada às atividades religiosas, está vedada a aglomeração, desde que realizadas mediante a adoção de medidas de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde nos termos da Lei 5.502, de 7 de maio de 2020. Portanto, as igrejas, as atividades religiosas são autorizadas, mas é vedada a aglomeração, Thalita. Exatamente, né? Aí, observando aquela questão de 50%, né? Todas as medidas de biossegurança e também o toque de recolher, né? Esse tem que ser um ponto também que tem que ser levado em consideração. Exatamente, porque né? Se o objetivo é evitar a circulação de pessoas, as igrejas aí que decidirem, né, manter aí as portas abertas recebendo o público, devem observar todas essas regras. As igrejas aqui católicas de Paranaíba já adotaram aí as missas online, grupo de oração, né, estão todos sendo realizados de forma remota com transmissão pela internet. Algumas igrejas evangélicas também, mas outras continuam aí com os cultos, né, presenciais, com a presença dos fiéis nas igrejas. Então tem que observar bastante todas essas regras. Eu recebi dúvida agora a respeito da feira também. A feira não foi um ponto que foi citado aqui, mas a gente acredita que eu não sei, eu não vou falar nada até para não cometer nenhum equívoco, não falar alguma coisa que possa gerar uma expectativa. Mas eu conversei hoje pela manhã com o fiscal da Vigilância Sanitária, o Gilson Piva Filho, e ele vai falar sobre o entendimento da Vigilância Sanitária aqui de Paranaíba sobre esse novo decreto. Então são vários pontos que foram tratados aí nessa entrevista, você vai ouvir um por um a partir de agora. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. A equipe da Vigilância Sanitária esteve reunida pela manhã para poder estudar e entrar num consenso a respeito desse decreto 15.638, que vai passar a vigorar a partir de amanhã, né? No dia 26, e vai até o dia 4 de abril. Um período aí que nós vamos passar por um feriado de Páscoa, né, Semana Santa, e então houve algumas medidas mais restritivas, a gente entendeu dessa forma, e aí então nós vamos passar para os ouvintes a posição do entendimento da equipe da Vigilância Sanitária, tá? Vale lembrar que pode haver mudanças, uma vez que no município nós temos aí um comitê, e esse comitê ele pode entender de outra forma, daqui nós estiver passando para vocês, e também temos a equipe das forças policiais aí, a Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiro, que estará à frente realizando os atendimentos das denúncias através do 190. Esses também deverão, acredito eu, participar de uma coletiva junto com o comitê para poder deixar alinhado todas as dúvidas, sanar todas as dúvidas que vier a apresentar aí por parte dos munícipes. Lembrando que não é só Paranaíba que está passando por isso, é o estado todo. Nós estamos ligados aí com os demais municípios, então as dúvidas que estão surgindo aqui estão surgindo também no estado do Mato Grosso do Sul como um todo. Então, durante o período do dia 26 de março até 4 de abril, o estado do Mato Grosso do Sul já adotou esse decreto 15.638, com medidas que são voltadas então para o enfrentamento da emergência de saúde pública. Nós estamos passando por um momento bem delicado, podemos dizer um caos na saúde, devido à falta de insumos e de leitos para os pacientes com
a Covid-19. Então, nesse decreto, ele institui o quê? Que todo comércio que não estiver elencado no seu anexo, ele vai ficar proibido de realizar as suas atividades e o seu funcionamento. E aí seria interessante que as rádios pudessem então estar lendo item por item desse anexo, para vocês ouvintes verem se estão inclusos ou não nesse anexo, para poder ter sua atividade funcionando normalmente ou não durante esse período. Com relação à circulação de pessoas nas ruas, também houve alteração, só vai poder ter movimentação até as 20 horas, de segunda a sexta. Passou das 20 horas até as 5 da manhã, não pode ter circulação de pessoas. No sábado e no domingo, essa circulação de pessoas vai até as 16 horas, tá? Antes você podia fazer até as 20, passou então para as 16 horas. E só vai poder circular após esses horários do toque de recolher aquelas pessoas ou veículos que, em razão do seu trabalho, autorizado no termo desse decreto 15.638, aquelas pessoas ou veículos que estão em manutenção na continuidade então dos serviços públicos que são indispensáveis à vida ou à segurança, bem como os casos de emergência ou urgência, tá? Também vão poder circular os serviços de saúde, vão poder circular os serviços de transporte, serviço de fornecimento de alimento e de medicamentos através dos deliveries, as farmácias e as drogarias, funerárias, os postos de combustíveis, as indústrias, os restaurantes instalados no interior dos postos de combustíveis localizados em rodovias, ou seja, o posto Trevão e o posto Gramadão poderão funcionar após esses horários, os hotéis e os serviços congêneres, tá? Além desses itens, nós temos também os hipermercados, os supermercados e os mercados, esses daí também poderão funcionar após esse horário do toque de recolher, mas é expressamente proibido o consumo de gênero alimentício dentro do seu espaço, tá? Já as conveniências, elas não vão poder funcionar após esse horário de toque de recolher. Então, as conveniências vão poder, nos finais de semana, trabalharem até as 16 horas e não vai poder ter consumo no local nesse horário, tá? É só mesmo no sistema delivery ou drive. Uma coisa importante é que também no decreto as restrições que foram estabelecidas, elas se estendem a qualquer tipo de evento, reuniões e festividades em espaços públicos e privados. Ou seja, não pode ter qualquer tipo de festa no município, nos municípios do estado, e que possa acarretar em aglomeração. Não cita a quantidade de pessoas, ou seja, uma festa com 10 pessoas, uma festa com 50 pessoas é a mesma coisa. O que não pode é ter aglomeração. Então está restrito qualquer tipo de atividade ou eventos ou reuniões aí dentro do município. E aí fica proibido também o funcionamento dos clubes, centros esportivos, balneários, salões de eventos e afins. Ou seja, no nosso município, a ABB, o tênis clube, o parque aquático, o Akira, esses daí não poderão funcionar, O parque aquático vai poder funcionar somente a parte de hotelaria dele, dos aluguéis de chalés. Fora isso, os portões vão estar fechados. Já conversei com o proprietário de lá e ele vai tomar essas medidas dentro desse período de vigência do decreto. E aí eu ressalto também
que os anexos não são poucos, são muitos, né? Os estabelecimentos que estão enquadrados nesse anexo do decreto, é importante que a rádio divulgue para os ouvintes quais são as categorias e se eles vão poder funcionar, né? Aqueles que poderão funcionar, é importante a gente lembrar que 50% da capacidade do local. Isso está previsto no decreto. Ou seja, um supermercado ele deve disponibilizar 50% da capacidade para atender seus clientes. Farmácia, enfim, todos os que poderão funcionar vai ser com 50% da capacidade e manter o distanciamento mínimo de 1,5 m, a disponibilização de álcool nesses estabelecimentos, que já é previsto na Lei 5575 do Estado, além dos outros protocolos de biossegurança. Com relação à barreira sanitária, me perguntaram já se tem alguma posição sobre a implantação de barreira sanitária no município de Paranaíba. Bom, por hora ainda não foi repassado nenhuma autorização, tanto pelo secretário de Saúde quanto pelo Executivo, sobre a implantação dessa barreira. Provavelmente isso pode vir a ser estudado para ver se há viabilidade de implantação ou não, mas por enquanto não haverá instalação de barreira sanitária no município. Outro ponto importante para a gente passar para os ouvintes é relacionado à fiscalização e ao Disque Denúncia, tá? O Disque Denúncia é o número 190. A fiscalização do cumprimento do disposto do decreto estadual vai ser realizado pelos órgãos do Estado, especialmente pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Polícia Militar Estadual, do Corpo de Bombeiro Militar Estadual e da Polícia Civil, e pelas vigilâncias sanitárias do Estado, podendo contar com a cooperação, então, das guardas municipais, dos municípios que as possuem, né, e das vigilâncias sanitárias municipais. Então, o Disque Denúncia 190 não é o celular da vigilância sanitária. O celular da vigilância nós vamos deixar disponível para os policiais nos contactarem, para se houver necessidade de uma operação conjunta. As inobservâncias do que está contido nesse decreto será realizado então pelos órgãos do Estado, especialmente pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. As sanções legais, dentre elas a 1293, tá? Então, as sanções que a pessoa pode sofrer por descumprimento desse decreto, ela pode ser enquadrada no Código Penal, no artigo 268, ela pode ser enquadrada nos incisos 32 e 33 do artigo 341 da Lei 1293, e aí ele pode sofrer uma multa, ele pode sofrer interdição do seu local, ele pode sofrer um cancelamento do seu alvará de funcionamento, ou seja, são medidas bem rigorosas, né? E é o que a gente não quer que venha a ser feito aí nos estabelecimentos. Eu acho que chegamos num limite já que todos sabem da necessidade, da importância que tem de tomar as medidas mais urgentes, medidas drásticas, mas que são necessárias para ver se a gente consegue diminuir o caos que está no nosso sistema de saúde. Bom, alguns estabelecimentos nos procuraram para saber se eles se enquadravam nas atividades essenciais ou não, né? Eu vou deixar listado alguns que nos procuraram, que é importante para os demais que estão ouvindo já ter ciência sobre a sua atividade. Bom, as padarias, os restaurantes, as lanchonetes, as pastelarias e as sorveterias, elas vão poder funcionar com atendimento delivery, tá?
ou drive dentro do horário de circulação. Fora do horário de circulação, somente no sistema delivery. Esses locais não poderão haver consumo de alimento ou de bebida neles, tá bom? Os bares não vão poder funcionar. Por quê? Se eles forem funcionar, seriam somente no sistema delivery. Não pode ter consumo no local. Dessa forma, como os bares, praticamente todos, não trabalham com o sistema delivery, então eles devem permanecer fechados. A feira, nos perguntaram também sobre a feira. No decreto não fala sobre algum artigo específico sobre a feira. A feira foi pedido no domingo passado que realizasse algumas mudanças de espaçamento entre as barracas e a disposição dessas barracas em outras vias ali da avenida e no entorno da pracinha. Então, para esse domingo, dia 28, vai haver já algumas alterações. A feira ela vai poder funcionar desde que a questão das barracas que trabalham com venda de alimento para consumo, pastel, salgado e garapa, esses daí não disponibilizem mesas para a pessoa sentar, tá bom? O correto vai ser a pessoa buscar o seu produto e levar para casa para consumir em casa. Jornal do Povo. As empresas que você ouve a partir de agora apoiam e acreditam na sua cultura. Alô? Alô, é da rádio? Sim, e você já tá concorrendo a uma viagem a Paris. Como? Simples, é só completar a frase que aparece no seu vídeo. Vídeo?